Fala galera, tudo jóia? Espero que sim. Pessoal, nesse vídeo de hoje vamos trazer aqui, né, algumas conversas aqui, vamos conversar um pouco, falar para vocês aqui de algumas coisas que aconteceu, né, durante esse ano aqui no nosso criatório, né, com a nossa vida e como é que fluiu esse ano. E para vocês, né, que estão assistindo esse vídeo agora e não conhecem meu trabalho ainda, né, eu trabalho aqui com venda de ovos de codorna, das codornas gigantes. Eu vendo codorna também, entendeu? Trabalho com criatório aqui de codorna. E faz 2 anos que eu estou neste ramo, né? Agora o ano que vem já vai para 3 anos. E graças a Deus, pessoal, tem fluído, entendeu? Graças a Deus tem tido bastante resultado, crescimento. Graças a Deus tá andando. Para quem me acompanha desde o começo, né, observar meu criatório, eu tinha apenas essas baias aqui atrás, ó, e hoje eu já tenho outra baia também aqui, ó, do meu lado aqui, depois eu vou estar mostrando para vocês. E graças a Deus, pessoal, a minha criação aumentou bem. Antes eu tinha aqui umas 100 codorninhas só, hoje, né, eu já tenho aqui praticamente 300 codornas. E graças a Deus a tendência é só ir aumentando, é só ir crescendo cada vez mais. No começo do ano eu iniciei um projeto, né, de fazer aqui a chocadeira também para 1.300 ovos de codorna do zero. Comecei a fazer ela do zero, entendeu? Fui fazendo os testes, mostrando para vocês aí os resultados, né, da chocadeira. E aí cada vez mais foi melhorando até atingir uma taxa de eclosão boa, né, que deu aí uma taxa de eclosão boa. Enfim, para quem acompanha os vídeos aí no canal aí, né, conhece apenas uma fração da vida da gente, né? A gente mostra apenas aquilo assim que a gente quer mostrar aí no canal, mas na vida particular da gente também é cheio de altos e baixos, cheio de desafios. E graças a Deus, né, Deus nos deu graça para superar todos os desafios. E eu quero deixar uma mensagem para vocês aí, né, agora no final do ano, como uma mensagem de reflexão para vocês aí que está iniciando a sua criação ou iniciando qualquer outro tipo de projeto na sua vida, beleza? Esse vídeo aqui vai ser um vídeo, pessoal, hoje que eu vou deixar aqui palavras de bênçãos para vocês. Eu vou estar abençoando esse ano novo que está se iniciando aí na sua vida também. 2026 aí vai vir com bastante bênçãos de Deus para nossas vidas, beleza? E para quem me acompanha aí, vê que eu gosto de mostrar para vocês aí aquilo que eu pratico, né, no meu dia a dia aqui, que eu mostro para vocês aí que dá bastante resultado, aquilo que vai fazer diferença aí na criação de vocês, eu compartilho aqui. E nesse ano também, pessoal, lá no começo do ano, eu criei também um guia prático. Olha só para vocês verem como é que é bacana a criação da codorna, não só a criação da codorna, mas em todas as áreas, né? Eu aprendi, faz 2 anos que eu mexo com as codornas. Então o que acontece? Eu peguei o meu conhecimento, minha experiência, e eu gravei várias videoaulas ensinando a criação. Aí eu peguei e criei um guia prático, sabe, ensinando essa criação. Isso já foi uma grande vitória. Por quê? Porque é um conteúdo de valor, onde eu consigo compartilhar com vocês aí a minha experiência, entendeu? E também é mais um produto que eu tenho aí no meu negócio, né? Além de me vender os ovos, eu também tenho esse guia prático que eu ensino quem quer criar codorna, quem quer aprender manejo, ter resultado. E lá no começo do ano, pessoal, eu tinha a criação da minha codornas aqui, né? Durante esses 2 primeiros anos praticamente, eu sempre tive esse trabalho aqui como uma fonte de renda extra. Eu trabalhava por fora e tinha isso aqui como uma renda extra. Chegava do serviço, vinha, arrumava as codornas. E hoje, né, agora no final do ano, há uns 3 meses atrás mais ou menos, nós estamos agora em dezembro, né, eu comecei a trabalhar somente com as codornas. Sabe, só nesse espaço aqui de 15 metros quadrados eu consigo tirar minha renda, entendeu? Consigo tirar meu trabalho, meu salário, na verdade. Graças a Deus tem fluído, a demanda está cada vez mais aumentando. E graças a Deus, pessoal,
nesse pequeno espaço que eu tenho aqui de 15 metros quadrados, eu já consigo ter minha renda e sobreviver apenas do meu pequeno negócio aqui, entendeu? Que daqui uns dias, se Deus quiser, vai se tornar grande. Então eu quero estar deixando essa mensagem, sabe, como uma mensagem para vocês aí, né, de incentivo, para vocês estar começando mesmo, estar iniciando, ou então estar dando continuidade na sua criação, nos seus projetos. E pessoal, na vida a gente enfrenta vários desafios, né? Nem tudo é fácil, nada na vida é fácil, na verdade. Por exemplo, a gente tem desafios financeiros, a gente tem às vezes contas, dívidas, compromissos, surgem vários imprevistos na vida da gente que a gente tem que arcar, né, com as despesas. Tudo isso influencia. Tem problemas às vezes, né, problemas familiares, problemas, né, em questões emocionais. Tem vários problemas, vários desafios, mas o que faz a diferença na vida da gente, então? É a gente ter perseverança, a gente ter fé em Deus, a gente prosseguir, sabe? E hoje, como uma mensagem de fé para vocês aí, eu gostaria, pessoal, de estar deixando para vocês aqui uma mensagem também aqui, ó, da palavra de Deus, beleza? Para vocês aí estar sendo abençoado mais ainda, certo? Para que Deus venha abençoar vocês, venha dar direção nos seus projetos, beleza? Eu quero estar deixando uma mensagem hoje para vocês aqui, que se encontra em Hebreus capítulo 11, do versículo 1 até o 3, do versículo 1 ao 3. Diz assim, ó, Hebreus 11, do 1 ao 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que essa mensagem aqui tem a ver com a criação de codorna, tem a ver, né, com esse vídeo? Pessoal, eu tenho muita fé em Deus, sabe? Tenho muita fé em Deus. E baseado na palavra de Deus, eu tenho obtido vitórias, tenho obtido conquista na minha vida pessoal, nos meus negócios. Para vocês verem, parece incrível, né? Mas para vocês verem, em 15 metros quadrados eu consigo tirar minha renda, consigo tirar meu salário, consigo estar sobrevivendo, entendeu? E tá reinvestindo para daqui alguns anos, talvez daqui a alguns dias, se Deus quiser, comprar um terreno maior e aumentar minha criação e expandir meus negócios. Mas tudo começa com o quê? Com uma visão. E essa palavra aqui, a qual eu li para vocês, Hebreus 11, fala sobre a fé. E o que é a fé? A fé é imaginação, pessoal. É imaginação, é você imaginar, é você criar as coisas na sua mente, mas que ainda não é real. Por exemplo, igual eu estou aqui hoje aqui em 15 metros quadrados, certo? Tendo aqui essa criação das codornas, mas pela fé, eu creio que daqui a alguns anos, talvez, sabe? Deus sabe quanto tempo que vai levar para acontecer isso, mas eu já tenho uma imaginação, entendeu? De mim com o meu terreno, com a minha granja, com o meu criatório, com vários animais, sabe? Podendo gerar emprego, gerar serviço para as pessoas, né? Para que mais pessoas tenham ali emprego, para poder, né, levar o sustento para sua casa, abençoar mais vidas, abençoar pessoas com conhecimento, ajudar pessoas, né, que assim como eu começou do zero, né, e tem grande sonho, tem um grande projeto na sua vida. Eu quero estar ajudando essas pessoas, entendeu? Tanto sendo um exemplo, como também ajudando com ensinamentos, né, com mentoria, entre outras maneiras, né, que a gente pode estar ajudando também. Mas o que acontece, pessoal? Para você ter sucesso aí na sua vida particular, nos seus negócios, e não só em 2026, mas em todos os anos da sua vida, você tem que ter fé, pessoal. Você tem que lançar palavras de bênção. Igual aqui fala que pela fé nós cremos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. E quais mundos são esses? É o mundo físico e o mundo espiritual, são os dois mundos que existem, certo?
Então esses mundos foram criados pela palavra de Deus. Quando vocês aí já conhecem a Bíblia, já conhecem a história lá de Gênesis, onde que Deus vai criar o mundo, aí Deus começa a falar, e haja luz, e houve luz, né? E fez Deus separação, né, entre as águas. Tudo Deus vai falando e vai acontecendo, vai falando e vai acontecendo. Deus falou para a terra produzir os animais, certo? Falou para as águas produzir os peixes. Então Deus criou as coisas através da palavra. Por isso que existe esse ditado comum aí, que palavra tem poder, entendeu? E é por isso, pessoal, que na vida da gente, a gente tem que ter domínio próprio, sabe? Conseguir controlar a nossa língua, a nossa boca, para não ficar falando palavras negativas, palavras de destruição, mas sim palavras de bênçãos, palavras de vitória nas nossas vidas, na sua família, no seu filho, sobre a vida dos seus filhos, sobre os seus negócios. Por exemplo, eu vivi isso aqui durante todo esse tempo. Às vezes estava apertado aqui sem dinheiro, né? Sem dinheiro, precisando aí às vezes do dinheiro para comprar ração, que é a vida particular da gente, né, pessoal? A gente não compartilha tanto, mas a parte financeira é o que mais aperta. Aí acontece, às vezes estava apertado, precisando às vezes comprar alguma coisa, pagar alguma conta. Aí, né, a gente ora, pede para Deus estar abençoando tudo. Quando vê, a gente lança palavras de vitória. Quando vê, cai venda. Aí gera um pedido, a pessoa vai lá, compra os ovinhos engalados, a gente manda, entendeu? E assim vai indo. E outra coisa também, pessoal, a gente estudar bastante, estudar muito mesmo. Pra gente ter sucesso na nossa criação, nos nossos negócios, não é simplesmente a gente ter fé e acabou. A fé é um pilar, mas a gente também tem que estudar sobre educação financeira, sobre gestão de negócio, sabe como que você vai estar administrando o dinheiro. Por exemplo, todo o dinheiro que entra, se você achar que é seu, já deu errado, entendeu? Você tem que tirar apenas uma pequena parte desse dinheiro que entrou. Você tem que reinvestir o dinheiro que entrou para você estar conseguindo, né, aumentar a produção. Igual aqui, pessoal, pelo menos desses 2 anos daqui da criação aqui, eu não tirei dinheiro para o meu lazer, entendeu? Para mim poder sair, passear, comprar as coisas para o meu lazer, não. Com o dinheiro do meu criatório, eu fui comprando ferramentas, fui comprando equipamentos aqui, né, para criação, para fazer chocadeira, para fazer as gaiolas, fazer baia, reinvestir, comprar ingredientes para poder fazer ração, fabricar ração, entendeu? Tive vários prejuízos até a gente acertar o ponto. Então tudo isso a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Mas em todas essas fases, sempre eu lancei, sempre saiu da minha boca palavras de bênção. E é isso que vai fazer diferença na sua vida. Você já viu aquela pessoa que só xinga, só que reclama, tudo pra ela já xinga já com palavrão, fala palavrão, entendeu? E tudo isso, aí você vai ver na vida das pessoas, nada vai pra frente. Por quê? Porque é o que ela está lançando. Você já viu pessoa que você chega pra conversar com ela, ela fala pra você assim, ó: rapaz, você pergunta pra ela, tá tudo bem, como é que tá as coisas? Ela já fala: rapaz, tô na luta, né? As coisas tá difícil, é só desgraça que acontece, é só conta pra pagar e por aí vai. Você vê a pessoa vive nesse círculo vicioso, né? Só fala de doença, pessoa que sempre quando você vai ver ela tá com dor, tá com não sei o que, tá com problema. Tudo isso, pessoal, vai refletir no que ela vai colher. Ela está semeando isso e não vai ter como ela colher coisa diferente. Por isso que você, né, que está assistindo esse vídeo, você não pode ser desse jeito. Você não pode ficar falando, ainda que as coisas sejam difíceis para você, você tem que falar: Deus já entrou em providência, entendeu? Você tem que falar que Deus já te deu vitória. Você pode estar na luta, pode estar num caos, tanto na sua parte empresarial quanto na sua parte particular, né, na sua vida pessoal. Pode estar um caos, pode estar uma bagunça, mas você tem que lançar palavras de bênção para poder reverter essa situação. Para vocês verem como é que é tremendo. Quando Jesus ia curar alguém, Jesus sempre já dava a ordem: seja curado, né? Levanta-te e anda. Sempre palavras de bênção, de vitória, de ação.
Então, para você ter sucesso na sua criação, nos seus negócios, na sua vida, a partir de agora, né, de 2026, comece a colocar isso em prática na sua vida. Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui, hoje é dia 30, certo? Mas comece hoje. Comece hoje. Nunca fique esperando para amanhã não, né? A gente fala 2026, mas o certo é o que? Você começar a praticar a partir de agora. Para Deus não tem esse negócio de amanhã, depois de amanhã, semana que vem, daqui um mês, não. É hoje, entendeu? Se você quer conquistar algo na sua vida, não fica sendo, como é que fala a palavra mesmo? Procrastinador não. Procrastinando, ou seja, deixando tudo para depois, tudo para amanhã. Sabe, o que Deus tem para sua vida é hoje. Então você tem que começar a fazer isso, beleza? A lançar palavras de bênção, palavras de vitória, ter fé em Deus, não aceitar palavras negativas na sua vida. Igual aqui, pessoal, quando eu fui começar minha criação aqui de codorna, teve pessoas que falaram pra mim: rapaz, não mexe com isso não, isso daí não dá certo, entendeu? Codorna dá mau cheiro, entendeu? Você não vai aguentar, vai incomodar, entendeu? O bichinho morre à toa, não vale a pena, dá muito gasto. Eu vi tudo isso, mas vocês acham que eu estava dando confiança para essas palavras negativas? Eu estava dando confiança pela fé que eu tenho em Deus, entendeu? Pela visão que Deus me deu, sabe? De começar esse negócio aqui para poder ter um retorno, ter lucro. Porque eu estava incomodado com a situação que eu estava vivendo. Eu tinha apenas uma fonte de renda. E o que acontece, pessoal? Quando você... Já viu aquele estado que quem tem dois tem um? E quem tem um não tem nenhum? Então, isso daí é uma realidade. Quando você tem dois, o que acontece, pessoal? Não é que você vai literalmente ter um. Quem tem dois tem um. Mas quem tem dois tem mais chance de crescer na vida, entendeu? Então se você tem seu serviço fixo, você começa a gerar uma renda extra, trabalhar, fazer alguma coisa por fora para você ter outra renda, a sua paz, né, interior vai melhorar. Por quê? Porque você tem mais segurança, entendeu? E é isso que Deus espera da gente, que a gente venha ter crescimento, multiplicação. A gente tem que multiplicar tudo aquilo que Deus deu pra gente, entendeu? Então, tipo assim, se no começo eu comecei aqui com 30 codornas, por exemplo, hoje eu tô com 300, entendeu? Então hoje eu multipliquei muito mais daquilo que Deus me deu lá no início. Na época eu comecei com uma chocadeira emprestada, comecei com... Na época eu comprei uns 150 ovos, ou uns 300 ovos, eu não lembro quantos ovos que eu comprei agora. Acho que foi 300 ovos mesmo que eu comprei, porque eu já queria começar já com uma quantidade grande. Mas aí eu tive bastante prejuízo. A chocadeira que eu tinha feito improvisada na época para começar, coloquei 100 ovos nela. Não nasceu apenas uma só, eu fiz errado. Mas aí eu pedi a chocadeira emprestada, né? Eu fiz uma e pedi outra emprestada. Aí, aqui eu pedi emprestada, que era profissional, me deu resultado bacana, deu resultado bom. Aí beleza, aí depois das codorninhas tudo grande aqui no viveiro, veio o rato e começou a chegar todo dia cedo aqui no criatório que tinha codorninha morta. Olha só vocês verem que dificuldade, entendeu? Então foi uma luta pra gente estar onde que a gente tá hoje, onde que eu estou hoje, conseguindo tirar já meu salário daqui hoje. Não foi fácil, foi bastante trabalhoso, mas graças a Deus deu certo, entendeu? Então é isso, a gente tem que ter perseverança. E você, quando começa seu projeto aí, você vai ter que ter isso na sua cabeça, na sua mente. Não desistir, enfrentar a mesma dificuldade para você ter sucesso, beleza? E hoje, pessoal, depois de bastante experiência aí também, ó, você sair para vender, igual aqui, às vezes eu colho aqui agora, eu tô trabalhando com venda também de ovos para consumo. Antes era somente as vendas dos ovos galados, entendeu? Não tinha ovos para consumo. E hoje eu já aumentei esse ovos para consumo também que estou vendendo, entendeu? Colho produção e saio vendendo. Hoje também já estou vendendo ovos em conserva, entendeu? Então, pessoal, eu consegui multiplicar tudo aquilo que Deus me deu lá no início. Então é isso que você tem que ter na sua mente.
pensamento de multiplicação, não pensamento de divisão, de subtração, não. É sempre de multiplicação. Você nunca deve pensar em diminuir o seu negócio, entendeu? Em repartir para, né, o seu negócio, dividir tudo e acabar com tudo, não. Sempre multiplicar, beleza? Por mais difícil que esteja. Então, se você está vendendo 10 produtos por dia, você tem que pensar em vender 20, em vender 30, entendeu? Tudo desse jeito. Aí sim, só você vai ter sucesso. Então, para quem não me acompanhou desde o começo, depois dá uma olhadinha nos vídeos lá quando eu iniciei e aonde que estou hoje. A gente tem que considerar os pequenos avanços das nossas vidas, por mais pequeno que seja, beleza? Para quem às vezes, né, não consegue enxergar os seus pequenos avanços, desvaloriza os avanços dos outros, beleza? Talvez para algumas pessoas pareça que eu não avancei, que eu não saí de 15 metros quadrados, mas pessoal, sinceramente, olha, para quem começou aí, ó, com uma chocadeira de papelão, com uma chocadeira emprestada, né, ter o que eu tenho hoje, tem a chocadeira minha, tem a chocadeira que eu fiz, tem a criação minha que eu aumentei, né, e aí de 30 codorninhas eu aumentei para 300 codornas, né, praticamente. Já vendi muitos ovos, muitas codornas, graças a Deus, particularmente, eu me considero vitorioso, sabe, pelos meus pequenos avanços. E você também tem que considerar os seus pequenos avanços, ainda que as pessoas não reconheçam, e tá tudo bem, entendeu? O importante é você reconhecer. E muitas das vezes nem a sua própria família vai reconhecer os seus pequenos avanços, vai ver que você está crescendo, entendeu? Ainda que em pequena escala, mas você, no seu coração, na sua mente, você tem que ter essa certeza que você está crescendo cada vez mais, beleza? E com fé em Deus, você vai chegar muito longe. Então, galera, a melhor coisa para você ter crescimento na sua vida é você preparar a sua mente, ó, sabe? Aqui dentro aqui da sua cabeça, aqui que tá o negócio, aqui que tá a chave do sucesso. Porque você pode crescer exteriormente, mas aqui dentro aqui dessa mente aqui tem que ter crescido muito mais, entendeu? O seu conhecimento, você tem que estudar bastante mesmo, buscar muito conhecimento para você crescer aqui dentro. E cada vez mais que você cresce aqui dentro, automaticamente o seu exterior vai crescendo também, vai acompanhando. E para vocês verem, pessoal, eu trouxe aqui uma palavra de Deus aqui para vocês hoje. E nesse mesmo segmento de multiplicação que eu tô falando, Deus espera que você multiplique, né, as coisas que Ele te deu. Quem aí já conhece a parábola dos talentos, né, lá de Mateus 25? Lá Jesus conta uma parábola que é o seguinte, para você que ainda não ouviu, ou você que já ouviu, né, vai estar lembrando. Lá conta a história, Jesus conta uma história lá, que um senhor distribuiu 5 talentos. Talentos na época era dinheiro, entendeu? Era dinheiro. Vamos dar um exemplo hoje aqui que seja 5 reais, entendeu? 5 talentos, 5 reais, só um exemplo, entendeu? Aí um senhor distribuiu para os seus servos, para os seus funcionários, entendeu? O senhor foi viajar e deixou para eles lá, por exemplo, 5 reais para um, 2 reais para o outro e 1 real para o outro, para três funcionários, certo? Um ganhou 5, o outro ganhou 2 e o outro ganhou 1 real, segundo a capacidade de cada um. Ou seja, então cada um recebeu aquilo que dava conta de trabalhar. Jesus contando essa história. Aí beleza. Aí o senhor foi e viajou, né? O patrão deles foi e viajou. Aí passou muito tempo. Aí o que aconteceu? Aquele um que ganhou esses 5 reais, por exemplo, multiplicou para 10. O que ganhou 2, multiplicou para 4. O que ganhou 1, ele enterrou. Ele não multiplicou. Olha só que bacana essa história. Aí o senhor, depois de muito tempo, voltou. Aí chegou lá, foi prestar conta, né? Ia prestação de contas. Chamou esses 3 servos. Aí conversamos com eles. Aí pegou e perguntou para aquele que tinha ganhado 5, né? E aí, como é que tá os talentos? Tá aqui, senhor, ó, multipliquei para 10. Ganhei mais 5
em cima do que o Senhor me deu. Aí o senhor dele vai e fala: servo bom e fiel, né? Multiplicaste, né, o que eu te dei, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O Senhor vai falar isso no final. Aí beleza. Aí aquele um que ganhou 2, a mesma coisa. Servo bom e fiel, né? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Aí chegou aquela hora daquele um que ganhou 1 talento, foi prestar conta. E aí, multiplicou? Não, eu não multipliquei, eu enterrei. Porque eu fiquei sabendo que o senhor é um homem muito bravo. Então, com medo de acabar perdendo, o que eu fiz? Eu enterrei, né? Eu escondi, para que quando o senhor voltasse, estava aquilo que é seu. Olha só pra dizer que bacana essa história. Aí o senhor pega e fala para esse um: servo mau e inútil, né? É um servo mau e é inútil ainda. Por quê? Porque não cresceu, não teve crescimento, não expandiu aquilo que recebeu. E aí o Senhor manda os outros servos pegar ele e lançar nas trevas exteriores, que ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso aí traz um significado muito forte para a vida espiritual, certo? Para quem quer saber o sentido literal dessa história, eu vou falar para vocês aqui, ó. Hoje, pessoal, aqui na Terra, o Senhor vai nos conceder coisas, entendeu? Bens materiais, vai nos conceder dons espirituais também, certo? Para quem acredita aí no mundo espiritual, um recebe o dom de cura, o outro recebe, né, o dom de línguas, o outro recebe o dom de profecia. Cada um recebe um dom dado por Deus, entendeu? Tanto coisas materiais quanto coisas espirituais. E seja tanto as coisas espirituais quanto as materiais que a gente recebeu, todas elas a gente deve multiplicar. Se você tem um dom que Deus te deu, você tem que orar, tem que buscar, entendeu? Para que Deus venha te conceder mais dons, certo? Aquele um que tem coisas materiais, recebeu uma coisa material, tem que multiplicar para que dobre isso, entendeu? Para benefício do quê? Para o benefício de outras pessoas, entendeu? Para que você possa abençoar outras pessoas com aquilo que Deus te deu. O objetivo de Deus te dar coisas nunca é para o seu próprio benefício, para você ficar só para você, não. É para você compartilhar com aqueles que não têm, entendeu? Para você estar abençoando aquelas pessoas que não têm, certo? Tanto com conhecimento, ajudar elas a melhorar de vida, com conhecimento, quanto também você ter condições de chegar na pessoa, você dar uma cesta básica, entendeu? De você ajudar ela com o medicamento que ela precisa, entendeu? Algo que ela às vezes não consegue pagar, tá precisando urgente, você vai lá e abençoa ela. E aí, quando você faz isso para a pessoa aqui na Terra, você está multiplicando isso no mundo espiritual. E automaticamente Deus vai te conceder mais coisa. Quanto mais você abençoar pessoas aqui na Terra, mais Deus vai te abençoar aqui na Terra, certo? E quando chegar no período do reino milenar, porque tudo isso daqui são parábolas do reino. E o reino, pessoal, é esse período de 1000 anos, onde que Jesus vai vir reinar aqui na Terra, durante 1000 anos. E aí hoje, os servos dele que é fiel hoje aqui na Terra, vai poder participar desse reino e vai ser reis, sabe? Vai poder reinar sobre nações, sobre a Terra aqui, durante o milênio, entendeu? Então, por isso que tudo que você plantar hoje aqui, lá na frente, você vai colher, certo? E não confunda, pessoal, com a Nova Jerusalém, porque o reino milenar vai ser aqui nessa terra e dentro do tempo ainda. A Nova Jerusalém vai ser só, que é a eternidade, vai ser só depois desses 1000 anos, lá no final, que depois que aconteceu o juízo final, entendeu? Então, pessoal, por isso que você tem que ter nessa mente hoje, que tudo que a gente está fazendo aqui hoje, não vai ficar apenas aqui, entendeu? Você vai colher frutos do que você fizer aqui hoje, aqui nessa vida e também na vida vindoura, entendeu? Então é isso. E a gente pode fazer essa aplicação aqui na nossa vida hoje aqui na Terra também, porque é isso que Jesus está ensinando, entendeu? Você ter mentalidade de milionário, mentalidade de multiplicador, porque a mentalidade de pobreza, a mentalidade de escassez, a mentalidade de subtração, ele pensa sempre em tirar dos outros,
sabe? Em ganhar, em receber, entendeu? Sempre pede para Deus dar, mas nunca pede para Deus usar ele para abençoar os outros. Nunca pede para ele ser resposta de oração. E é o que a gente deve ter, essa mentalidade, pessoal. Vocês devem pedir para Deus te conceder essa mentalidade de te usar para abençoar outras vidas. Porque a Bíblia fala que é melhor dar do que receber, entendeu? E tem muitas pessoas que gostam só de receber. E é muito bom receber. Isso não é ruim. Mas melhor do que receber é você dar. É você abençoar, você compartilhar. É você ter, para você dar, para você emprestar, certo? A gente não pode ser aquela pessoa que vive pedindo emprestado. Existe às vezes uma fase onde que a gente pede emprestado, mas a gente tem que batalhar, lutar para que a gente possa chegar na fase que a gente não precisa mais pedir emprestado, mas sim que a gente tenha para emprestar. Essa é a mentalidade que a gente tem que ter. E tudo isso é uma mentalidade que vai transbordar nos seus negócios. Por exemplo, imagina só você ter um negócio, mas aí você sempre tem que viver de empréstimo para poder sobreviver no seu negócio. Se não tiver empréstimos, você não consegue manter seu negócio de pé. Por quê? Porque essa mentalidade está errada, entendeu? Você tem que mudar aqui dentro. Você tem que passar a pedir sabedoria para Deus, certo? A Bíblia fala: quem não tem sabedoria, que peça a Deus. Mas você não vai pensando que Deus vai descer com uma unção do céu e vai te dar sabedoria automaticamente aqui dentro, não. Deus, ele vai te potencializar com o poder, mas também você tem que buscar. Você tem que fazer curso, tem que estudar, certo? A mesma coisa que você vai comprar os ovos, né, de codorna aqui, tá lá com a chocadeira, vai querer começar do zero, aprender tudo na raça. Você vai aprender? Vai aprender com o tempo, mas vai ter muito prejuízo. Agora, quando você adquire um curso, por exemplo, você estuda antes para você começar seu negócio. Você vai evitar prejuízo, vai evitar perca, vai conseguir economizar muito mais e vai conseguir o resultado muito mais rápido. Olha só para vocês verem que bacana, entendeu? Então é isso, pessoal. A gente tem que ter essa mentalidade de multiplicação, sabe? A gente tem que ter essa mentalidade de abençoador, você abençoar as pessoas, não você sempre querer ser abençoado. É muito bom você ser resposta de oração, sabe, para a vida das pessoas. As pessoas às vezes estão passando por alguma necessidade, aí Deus toca no coração, vai lá, compra uma cesta básica lá e leva a pessoa. A gente não compartilha só a coisa que a gente faz, porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, certo? Então tudo que você fizer de maneira oculta é melhor ainda. A pessoa nem sabe que foi você que deu, mas você foi uma resposta de oração para a vida daquela pessoa. Isso é o que Deus se agrada, beleza? Então, pessoal, essa é a mensagem que eu deixo para vocês aqui no final do ano, sabe? Para que vocês tenham essa mentalidade, porque foi essa mentalidade que, graças a Deus, me fez chegar até aqui com crescimento, sabe? Não continuei a mesma pessoa, não continuei com os mesmos conhecimentos, com a mesma coisa que eu comecei, mas graças a Deus eu dei continuidade e graças a Deus consegui ter crescimento, sabe, nos meus negócios, nas minhas coisas. Meu canal do YouTube, quando eu comecei há 2 anos atrás, pessoal, comecei lá com 0 inscritos, né? Sempre começa assim. Aí depois vai vindo 1, vai vindo 2, vai vindo 3. E hoje, pessoal, depois de 2 anos, olha só pra vocês que bacana. Graças a Deus, hoje, depois de 2 anos, já tô com 2.400 inscritos. Graças a Deus, nesse ano de 2025, eu consegui monetizar o meu canal, entendeu? Então já tô recebendo já com os vídeos que a gente vai postando aqui. Graças a Deus, já vai recebendo. Então é isso, pessoal. Sempre você tem que iniciar, você tem que começar. Sempre ter o primeiro passo. No começo é tudo difícil, mas pra vocês verem, aí a gente vai postando vídeo, vai compartilhando coisas, né, boas aqui no meu canal, que eu só compartilho coisas boas, coisas de valor. Eu não venho aqui compartilhar, né, coisas que não vai agregar valor nenhum na sua vida, mas pelo contrário, sempre vai agregar valor. E hoje, graças a Deus, aqui no meu canal do YouTube estou com 2.400 inscritos e agradeço a cada um de vocês aí, né, que faz parte desses inscritos do canal, cada um de vocês aí que assiste, né, os meus vídeos, que acompanha o meu trabalho, tanto para vocês
receber também, né, informação, aprender também, porque o meu canal aqui é um canal educativo também, onde que eu ensino, né, manejos, estratégias, ensino coisas relacionadas à criação. Então aqui também compartilho palavras divinas, palavras de bênção, palavras de Deus, para abençoar a sua vida também. E é muito bom, pessoal, a gente tá batalhando, sabe? Eu acredito que a tendência é crescer cada vez mais. Então que você possa ser essa próxima pessoa. Tem pessoas aí que precisam aprender aquilo que você sabe, precisa ouvir uma palavra que sai da sua boca, sabe? Por isso que você tem que compartilhar também, você tem que criar um canal para você também. Você tem que ter aí, né, uma forma de divulgar o seu trabalho, aquilo que você faz. Tem pessoas que precisam aprender isso que você sabe. Tem pessoas que precisam do seu trabalho. Tem pessoas que precisam aí de uma palavra de bênção que sai da sua vida, entendeu? Que sai da sua boca. Então é isso, pessoal. Você tem que iniciar aí, pegar firme, beleza? Pedir sabedoria para Deus e continuar aí mesmo aí com aquilo que você está fazendo, continuar multiplicando cada vez mais. Então é isso, pessoal. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, seus projetos, seus negócios, sua família, beleza? Que vocês possam ficar com essa palavra nos seus corações. Que Deus continue prosperando seus negócios, beleza? E continua firme, prosseguindo aí nos seus projetos, beleza? E tenha sempre isso no coração, sempre vontade de crescer, sempre com vontade de ser melhor do que você era ontem, beleza? E amanhã melhor do que hoje. Então sempre tenha isso no coração, mentalidade de crescimento, de multiplicação, mentalidade mesmo de crescer cada vez mais, beleza? Aí dá certo. E para vocês, né, que precisar aí usar os férteis, usar os galados, precisar aprender o manejo correto, né, como você começar essa criação da maneira correta, como você viver a sua criação, beleza? É só adquirir o nosso guia prático aí, beleza? Aprender com quem tem resultado, tá joia? Com quem faz de verdade, com quem é honesto, beleza? Porque você aprendendo da maneira certa não tem como dar errado, né? Não apenas aprender, mas praticar, beleza? Aí você tem resultado certo, beleza? Resultado top mesmo, beleza? E é isso. Feliz ano novo para vocês. Que 2026 venha aí com muitas bênçãos de Deus, com bastante vitória mesmo. Que a gente possa colher os frutos, né, do nosso trabalho cada vez mais. Aquilo que a gente plantou, aquilo que a gente batalhou, que Deus possa nos conceder, né, nesse ano novo aí que está se iniciando, que venham coisas novas para nossas vidas também, coisas né, coisas de bênçãos, coisas de vitórias, beleza? Então profetiza na sua vida, certo? Com aquela palavra que eu disse lá no começo, pela palavra, lance palavras de bênçãos mesmo na sua vida, na sua família, nos seus negócios, para que você venha desfrutar, beleza? Porque a gente fazendo isso já é difícil as coisas. Agora imagina só de você lançar palavras negativas. Então é isso, beleza? Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.